hoje tá frio. E deixa eu pôr minha cola aqui e vamos lá, né? Gravar um VCC Report, faz uns dias que a gente não faz um vídeo. E se minha memória estiver legal, o último foi a retrospectiva 2014, a gente gravou no dia 1º de janeiro, né? Então, muita coisa aconteceu na minha vida, inclusive hoje é muito legal estar fazendo esse VCC Report, porque eu estou na minha oficina nova, né? A gente acabou optando por fazer algumas mudanças na nossa vida, especialmente com relação ao estilo de vida, né? Para ter um pouco mais de qualidade de vida, um pouco mais de paz e tranquilidade. Então, eu tive um tempo sem oficina, né? Um tempo que eu tive que cuidar dessas coisas, né? Até porque isso afeta o profissional também. Mas estamos aí, né? E muito em breve a gente vai aparelhar melhor aqui, né? Eu tenho planos para fazer uma bancada aqui atrás, onde está essa bagunça aqui, para colocar ferramentas elétricas, lixadeira, né? Serra de fita, esse tipo de coisa, para a gente realmente poder engajar em umas construções bacanas, né? Uma coisa que me dá muito prazer construir. E, acima de tudo, melhorar, né? Como aeromodelista aí no sentido geral da coisa, né? E eu também acabei, né, até comentar isso, contraindo dengue, né, gente? Então eu fiquei aí, agora que eu tô melhorando, mas ontem, por exemplo, eu fui voar e eu reparei que eu ainda tô meio fora do reflexo, né? Essa doença é uma doença que afeta você de uma forma bem, como eu posso dizer assim, escrota, né? Então foram praticamente 2 semanas que eu fiquei imprestável, né? Então se mosquito, né, tal, investe aí num repelente bacana, não dá boi, porque a informação que me chegou lá no posto de saúde onde eu fui atendido é que realmente é uma epidemia e está fora de controle, né? Então eu acho que até aí um serviço social do VCC Report dá esse toque. E não acredita, né? Que antigamente a gente, quem que você conhece que contraiu dengue? Uns anos atrás a gente não escutava de ninguém, né? E teve aí pelo menos umas, posso dizer tranquilamente, 10 pessoas com as quais eu tenho contato que contraíram, né? Então isso acabou prejudicando bastante o andamento das coisas, né? Eu queria já estar, né, com aquele estilete ali terminado e tal, mas a gente vai voltar aí para a brincadeira essa semana, né? E tenho muitas expectativas aí para o meu estilete elétrico, né? Com o conjunto do Igor Burger. Não poupamos despesas, como diria o cara lá do Jurassic Park. No caso dele não deu muito certo, né? Vamos ver no meu aqui. Mas vamos então, olhando a minha colinha aqui, né? Falar, primeiro tópico aqui, eu queria falar um pouquinho sobre a cobra, né? Então é muito legal ver que as coisas aconteceram aí. Eu nunca tinha me envolvido diretamente com a cobra, mas eu queria dar os parabéns aí para a nova diretoria pela iniciativa, né, de poder dar esse desconto para as pessoas poderem se associar e renovar o seu BRA. Inclusive, né, eu vou estar providenciando isso já essa semana, mais tardar na outra. E é assim, eu acho que é um momento muito bacana para que todos os aeromodelistas, independente daquilo que você voa, né, vamos dizer assim, dar um voto de fé aí nessa nova diretoria. Então eu acho que fica aí o toque para todo mundo, né? Vamos pensar um pouquinho nisso, né? Eu acredito que é a coisa certa até a se fazer, uma vez que você tem aí uma certa cobertura de seguro. Eu não sei direito ainda, né, como é que é isso, mas depois eu vou me informar legalzinho, né? Vou falar com o nosso amigo Rogério Alves, que é o diretor de VCC, para que eu possa passar a informação correta, né? Então, eu acho que é importante a gente falar isso aqui também, né? Veja só, os caras acabaram de assumir, né, aí a diretoria, então tem que dar um tempo para essa rapaziada poder mostrar algum serviço, né? Eu acho que eles já começaram muito bem, mas
é assim, não vamos criar aquela expectativa de que em 6 meses eles vão transformar o aeromodelismo do Brasil numa coisa... Não, mesmo porque eu acho que vai muito até do próprio aeromodelista, né? A gente tem, eu acho que um sério problema cultural no nosso país até, né? De que as pessoas sempre procuram, vamos dizer assim, um jeitinho, né? Aquela coisa do brasileiro, né? Então, quer dizer, eu acho que você se associando e você, inclusive, nesse caso, pode até cobrar, né, alguma coisa. Eu nunca cobrei nada porque eu nunca fui associado, mas agora virando associado pode ter certeza, né? Eu vou cobrar e vou cobrar aquilo que tiver ao alcance, né, da confederação também fazer, né? Porque não adianta você querer cobrar uma coisa que seja impossível, né, de acontecer, né? Então, parabéns aí para a nova diretoria, né? Desejo muito sucesso, muito em breve, né? Como eu falei, mais tardar aí 2 semanas nós vamos estar com o processo do BRA já resolvido, né? E é isso aí, né? Realmente eu espero que todo mundo, né, coopere aí pro bem comum, certo? E então, né, aí seguindo aqui o que está escrito, vamos ver se isso funciona. Vamos falar do Cipa Botucatu, né? Que foi aí a primeira competição que teve, né? De VCC, foi muito bacana mais uma vez, né? A terceira vez que eu tive em Botucatu. E é assim, é muito interessante como que a coisa, ela parece que ela se reinventa, ela parece que se renova, né? Porque o Osnil, Marcão, pessoal de Botucatu, conseguiu, né, fazer um evento sensacional de novo, sabe? Para mim, inclusive, foi uma vitória, né? Assim, um lance pessoal, porque esse, né, querido brinquedo aqui, ele estava complicado de trimar, eu tinha, né, problema e tal, e Botucatu eu levei ele sem ter completado uma gama ainda, né? Eu não consegui completar nenhuma gama nos voos antes de chegar em Botucatu. Chegando lá, como o Osni disse, né, ele acha que a pista deu uma baixada, porque eu fui sair do wingover aqui e aí o motor ele tava meio, né? Eu vou dizer que foi mais braçada minha, né? Eu percebi que o motor não tava legal e aí eu tirei o avião e ele tomou um tapão do vento assim, eu perdi o cabo, né? Tive que dar aquela corrida. Foram momentos de grande adrenalina, mas como vocês podem ver, ele ainda está aqui, né? Então aí a gente teve mais alguns probleminhas, resolvemos tudo, né? E finalmente a gente conseguiu fazer o avião completar uma gama com sucesso, né? Participamos da prova, eles acharam que eu continuo no Rookies, eu concordo, né? E então foi assim, muito bacana, a gente trouxe um troféuzinho de 3º lugar, né? O nosso amigo Paulo Palhares ficou em primeiro na Rookies e o Shell, né? Mas aí, mano, pedala porque é o seguinte, hein? Né? Agora esse negócio aqui tá começando a ficar bom, hein? Mas foi, né? Assim, a festa foi sensacional, entendeu? Tudo como é padrão, né? O Osni é um cara extremamente competente, né? Com relação a organizar o evento, né? E eu espero que ano que vem a gente possa estar lá, né? Que aí ficou prometido que eu vou mandar um Black Sabbath The Wizard lá junto com a banda, né? Maravilha. E então, legal, né? Eu tenho que falar do Campeonato Paulista, mas antes eu preciso falar pro Tirolês. Vai, Tirolês, sai, vamos. Né? Tô gravando o vídeo agora, não dá pra brincar. Vai, né? Chato. Né? Exato, agora tem mais uns cachorros aqui na família, né? Bom, a etapa do Paulista eu infelizmente não pude estar presente porque eu estava de cama, né? Inclusive, os amigos que mandaram as mensagens para eu aparecer só para trocar ideia, gente, não tinha o que fazer. Vou dizer para vocês mais uma vez, o negócio é realmente infernal, é muito, muito ruim. Eu nunca fiquei tão ruim na minha vida, né? Realmente foram momentos de muita angústia, né? Mas aconteceu a etapa, né, do Campeonato Paulista, a primeira etapa, pelo que me passaram, né? Parece que foi uma prova bacana. E eu só acho que é o seguinte, né? Tá parecendo que o pessoal da Minify,
da intermediário e da iniciante, né? Onde vocês foram parar, gente? Né? Eu sei que a vida é complicada, todos temos nossos problemas, como eu acabei de falar, né? Eu mesmo fiquei doente aí, mas a gente precisa, né? Como que eu posso dizer? Não tem como fazer a prova sem ter piloto, né? Então, pessoal, vamos, né? Dar uma motivada aí, vamos tirar o avião da parede, vamos fazer uns voos, vamos dar uma treinada, né? Eu acho que o mais importante é a gente lembrar que é uma festa, né? Acima de tudo, uma oportunidade para a gente poder reencontrar os amigos, bater um papo, né? Contar um monte de mentira, porque a aeromodelista adora contar uns causos, né? Então, né? Parece que a prova foi bem disputada. O Benê parece que, né, o Benê levou, né, não é parece, o Benê levou, né, eu não lembro agora o resto do resultado, mas, né, tem o Hamilton Magri aí, hein, gente, de volta, né, parece que o cara tá afim de dar trabalho, então, isso é uma coisa interessante também, né, ele é um bom piloto, ele tem, né, comparecido lá no Ibirapuera nos finais de semana, né, uma pessoa que tem um bom conhecimento técnico também. Então eu acho que é muito interessante, né? E a volta, né, do Sr. Thomas Case e do filho dele, Thomas Case Jr., também é muito interessante, né? Mais lenha na fogueira. E, poxa, eu acho que podia ser assim nas outras categorias também, né? Eu sei que tem bastante gente aí com capacidade, vamos dizer assim, né, de poder participar das provas. Então, seja o que for, entendeu? Eu sei que eu mesmo, às vezes, né, não tenho como ir em alguns lugares, até tenho vontade, né, mas a vida vai dando uns tapas na gente, né? Mas é assim, né, gente? Procure aí tentar prestigiar, né, da melhor forma que você puder, para a gente poder ter sempre grandes eventos, né? E falando em grandes eventos, então, o que acontece? Antes de eu começar a entrar nos próximos tópicos aqui, né, eu já quero deixar bem claro que a minha intenção não é de maneira nenhuma causar nenhum tipo de furdunço, nem nada. Mas eu acho que quando eu resolvi fazer esse tipo de, vamos dizer assim, trabalho, é uma coisa muito importante a gente trazer a informação de forma correta, né? E aí, veja, eu vou falar do Campeonato Brasileiro de Escala de VCC, que sem dúvida nenhuma é uma coisa extremamente legal, né? É maravilhoso a ideia. Porém, o que acontece, né? Eu acho que, assim, o que eu vou falar por mim, não sei por outros, né? Eu realmente tive interesse em participar do evento, né? Eu mudei até alguns planos que eu tinha para poder... porque eu sempre fui apaixonado por escala, né? E como que você vê... Poxa, quando era moleque, comprava as Sport Modelismo e um dos motivos que eu adorava aquela revista eram as colunas do Nick Rogers, né? O lendário Nick Rogers, que escrevia sobre escala, inclusive colocava lá os artigos das construções, né? Acho que ele fez um XP40, um negócio assim, mas de qualquer forma, escala é uma coisa que sempre me fascinou, né? Eu também faço plastimodelismo, então é uma coisa que, vamos dizer assim, está no sangue. Então eu realmente fiquei excitado com a ideia de participar do evento, né? Só que aí o que foi que aconteceu? O primeiro percalço foi a mudança da data, né? Porque adiantaram o evento praticamente em 60 dias. E eu não tenho nenhum avião escala, né? Inclusive, esse aqui é um projeto, né? Porque eu sempre quis fazer um Citabria. Não sei porquê, eu sempre gostei muito desse modelo. Então esse aqui é um Decathlon, que é a evolução do Citabria, né? Um kit, na verdade esse aqui é um kit de sport scale, não é naquele fidedigno, mas eu achei que estava uma boa base para a gente poder né, participar. Só que assim, em 4 meses é impossível eu preparar um avião escala da forma que eu acho que deve ser, mesmo porque eu realmente queria detalhar o modelo, né, com
luzes e comandos, enfim, né? Essas coisas todas aí que faz parte da escala, né? Porque esse é o propósito, inclusive, por isso que chama escala. E então, poxa, beleza, né? O kit está aqui, tudo bem, entendeu? Com certeza eu vou montar, até porque eu já tenho até um outro propósito para esse modelo, né? Tem um pouquinho de ambição na vida, não faz mal, na verdade. Mas deixa isso para lá por enquanto. Só que aí teve uma outra coisa que aconteceu que eu achei interessante também, né? Porque por ocasião agora do Fesbraer, né? Que inclusive é um festival maravilhoso, vou me preparar ano que vem para ir nesse festival, né? Eu acho que pelas fotos que eu vi no Facebook, realmente assim, né? Digno de coisa de qualquer outro lugar do mundo, né? Assim, comparável, vamos dizer assim, com eventos, nos Estados Unidos, né? Mas eu reparei uma coisa e depois, né, através dos posts, é o fato de que a pista de VCC lá em Gaspar, ela tem uma certa limitação com relação ao comprimento dos cabos, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que um avião desse aqui, com 64 polegadas de envergadura, e que vai ficar com seus 2 kg e tralalá, né? Talvez até mais do que 2,5 kg, porque é um avião escala, não tem como eu voar esse avião na pista lá, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que essas coisas esses pequenos detalhes, talvez são aqueles que vão acabar fazendo grande diferença, porque eu, por exemplo, né, o avião está aqui, então não é falta de falar, pô, não, eu realmente tinha o projeto, né? Eu ia fazer scratch, aí apareceu a chance de pegar esse kit, e esses dois elementos em conjunto, né, eles me alijaram totalmente da possibilidade de participar do evento, né? Então aí o que eu pensei, né? Porque assim, de forma nenhuma eu quero denegrir o evento, né? Eu acho que alguns detalhes deveriam ter sido observados com relação a esse tipo de coisa, porque o fato, por exemplo, da pista não comportar cabos longos, né? Que depois eu vi que é o motivo pelo qual a gente não vê vídeo ou foto de aviões grandes de F-2B voando lá em Gaspar, pelo menos eu não vi nenhum. Né, realmente é uma limitação técnica. Então, por exemplo, se você tivesse participantes como tem lá nos Estados Unidos, os caras que fazem lá B-17, B-29, né, esses aviões, eles voam com cabo, com certeza, né, cabo com mais de 20 metros. Inclusive, às vezes os caras vão com 2 mãos assim, tem os vídeos e o negócio, você tá entendendo? Porque, como eu falei, quanto que, né, não vai tracionar aí um avião desse aqui, né? Lógico, nós temos os macetes técnicos para dar uma regulada nisso, mas o ponto é um avião que eu preciso voar num cabo de pelo menos uns 19 a 20 metros, até para poder ter o efeito do realismo, né, do voo, porque eu não posso voar um avião desse num cabo de 18 metros, vai ficar um foguete. Né? Mesmo com controle de acelerador, entendeu? A gente não tem como, né? Mas o que acontece? Como eu falei, né? A gente sempre procura agregar. Então eu não sei se vai ficar aqui registrado como um apelo, como uma sugestão. Interpretem como vocês quiserem, mas esse ano nós vamos ter o Campeonato Brasileiro de VCC, que reúne as outras 4 modalidades, né? A acrobacia, o team race, o speed e o combate, né? E aí eu fiquei pensando, por que o campeonato de escala, né, será realizado fora do conjunto com os outros? Então, eu acho que assim, se você fizer um raciocínio lógico, seria uma coisa muito, muito interessante que o Campeonato Brasileiro de Escala acontecesse junto com o Campeonato Brasileiro com as outras modalidades, até porque me parece que vai ser um Campeonato Brasileiro aí, né, com a presença de até pilotos internacionais, não tenho certeza, e que não vai ser só os Barrabino e o pessoal da Argentina, né? Eu ainda não tenho certeza, por isso eu não quero, né, fomentar nada, mas veja,
ia ser muito, muito legal, porque é assim, não querendo menosprezar, como eu já falei, mas o evento em Gaspar, apesar de lá, né, ser um clube maravilhoso e tudo que a gente já viu, por exemplo, o público vai ficar limitado às pessoas que estiverem participando do evento, né, enquanto que você teria, outros pilotos até de VCC de outras categorias que poderiam, né, vir, quem sabe até se motivar a participar de uma próxima vez, né? E nós teríamos a união de todas as modalidades, né? Então eu acho que assim, ainda há tempo, né, de que isso seja revisto, certo? Eu vou colocar esse kit na bancada para começar a montar, mas eu já não tenho a ambição de poder participar do campeonato ele acontecendo nessa data, né? É humanamente impossível que eu consiga dar aí o talento que precisa, né? Mesmo se fosse na outra data que tinha sido anunciada, talvez eu não conseguisse também, não é? Então é assim, é só uma sugestão, isso não significa que, por exemplo, se você mudar eu vou participar, não, porque eu não sou ninguém. Ninguém tem que fazer absolutamente nada em função de outra pessoa. Eu estou falando pelo VCC, né? Na minha opinião, Marcos, eu, não sei os outros, se você unisse todas as categorias, né? Realmente aí nós teríamos um grande campeonato brasileiro. Eu acho que ia ser sensacional, né? A modalidade escala junto com as outras modalidades, né? Então, disso aí é o que eu queria comentar, né? Bom, o que a gente vai falar agora, né? Legal. Então, outro assunto polêmico, né? E polêmico por quê? Porque, veja, né? Eu vou começar contando uma história. E eu não sei porquê, mas eu acho que a zica sou eu, né? E vocês vão entender. Porque quando eu comecei com o VCC, né? Lá pelo meio dos anos 80, então onde eu ia voar no casa, né? E tinha lá um pessoal que voava, tinha lá uma placa na porta lá. Acho que essa placa está lá até hoje, se eu não estou enganado, né? Clube de Aeromodelismo de Santana. Mas efetivamente, quando eu comecei a voar naquela pista, não existia um clube, nem nada desse tipo de coisa, né? E por um tempo foi assim, então eu fui lá evoluindo na medida do meu possível e daquilo que meu pai podia me dar, né? Então de tamanquinho B, aí teve Alpha 15 da Mobral, teve Minify 15 da Aerobras, teve monitorzinho, teve, né, Coronado, enfim, né? Que foi o top que eu cheguei. Eu cheguei a um Coronado com um SASS 35. E aí o que aconteceu? Veja só, né? Eu tive a quebra desse Coronado, aí eu comprei um kit do aspirante, que inclusive eu tenho esse aspirante até hoje, né? É o aspirante que a gente só voa no Dia dos Pais. Já contei essa história. E na época, quando poxa, legal, então aí o que aconteceu? Apareceu um cara lá, né? Ele era frequentador lá da pista. O nome dele era Estrada, eu só lembro que era assim, eu não sei o primeiro nome, isso aí com certeza é sobrenome, né? E, puxa vida, era uma pessoa, né, que gostava assim bastante de humilhar os outros, que era, né, extremamente prepotente, né? Realmente, né, eu, por exemplo, porque eu era moleque e meu pai não ficava lá comigo, né? Então ele adorava ser folgado pra cima de mim, né? Bom, esse cara um dia apareceu, né? Eu tava lá na pista, inclusive eu tava sem aeromodelo, fui lá só pra bater um papo, mas resumindo a história, não, vai ter um clube e aí é assim. Meu pai tinha que ficar sócio porque eu era de menor, então naquela época meu irmão voava comigo. Então era um salário mínimo para o meu pai, um salário mínimo para o meu irmão e um salário mínimo para mim. Mas porque eu e meu irmão éramos menores de idade, então ainda tinha mais meio salário mínimo em cima disso. Então era para poder voar, né, na pista lá, né, que não tinha absolutamente nada sem ser a pista. Dinheiro de hoje eram 4 salários mínimos, né? Então aí você faz a conta aí, né, que era o que o cara queria cobrar de anuidade. Então foi um dia muito triste na minha vida, por quê? Porque quando eu comentei com meu pai isso aí,
Meu pai era uma pessoa assim meio pavio curto para certas coisas, né? Então ele simplesmente ele falou, olha, ali é um bando de picareta, ninguém manja nada, ali, entendeu? Você não vai andar para frente nessa coisa, certo? E eu é o seguinte, eu não vou pagar, entendeu? Esse dinheiro todo, porque isso aí vai ser investido no quê? Não tem absolutamente nada lá. Então aí foi quando eu efetivamente acabei parando com o VCC, né? Nessa época, até porque eu também, né, comecei a me dedicar um pouquinho mais aí ao outro esporte, né, o freestyle de bike. E veja, com a bike eu podia ir para qualquer lugar, eu não dependia do meu pai, eu simplesmente pegava a bike, pedalava até o Tietê e dali, né, você ia para qualquer lugar que você quisesse, notoriamente a pista em São Bernardo, né. E aí a gente foi progredindo aí no BMX Freestyle e tal, e foi uma coisa engraçada, porque teve a época que eu cheguei no limite daquilo que eu podia render falando de competições, né. Então, à medida que eu fui me afastando um pouquinho desse lance da competição, tinha um camarada meu, o Danilo, e ele tinha um Santana com um motor CB25. Era um Santana 2 da Mobral, né? E o Danilo até que voava bem, fazia umas borboletas, dorso, looping, né? Tal, essas coisas, looping reverso. Só que assim, eu não sabia que ele tinha esse aeromodelo. E numa conversa um dia, sem querer, né? Ele acabou que falou e eu falei, poxa, eu voava, tal, lá. E aí ele falou, pô, então você vai comigo esse fim de semana lá no casa. Eu vou lá voar, né? Porque ele voava assim uma vez cada 6 meses também, né? E ele falou, ó, eu tô indo lá voar, então eu vou passar lá no seu AP, eu vou te pegar e você vai comigo. E sabe o que aconteceu? Foi assim, um momento muito, muito bacana, porque quando eu entrei lá, realmente tinha um clube. Tinha lá uma sede, era menor do que é hoje, né? Tinha um monte de gente uniformizada até com camisa, equipe de acrobacia, enfim, né? E aí o Danilo deixou pegar na manetinha, né? Depois de tantos anos, né? Foi tipo, peguei, opa, pode soltar que tá na, né, memory card, ativou. E eu fiquei muito, como eu posso dizer assim, impressionado, né? De ver, puxa mesmo, um clube, cara, né? Com gente, com equipe e tal. Inclusive foi muito engraçado aquele dia, porque tinha um cara que foi voar acrobacia. E aí o seu Zé Careca, né, na hora do treino, falou, vamos ver o triângulo do menino, né? E aí, né, o cara foi fazer o triângulo e ele falou assim, olha lá, virou quadrado. Ô, seu Zé Careca, né? Puxa vida, né? Que falta que o senhor faz. Mas aí, poxa, beleza, rolou esse dia tal, eu fiquei com aquilo na mente, né? E aí depois a vida foi me levando, coisas foram acontecendo, só que aí, puxa, teve um dia que eu tava lá, tal, montando não lembro que kit de plástico que era, e me bateu uma vontade de mexer com a madeira de novo, de sentir aquele cheiro da balsa. Então eu fui na casa Aerobras e comprei um kit do T25, no qual eu coloquei um SASSI 35 que eu já tinha, né? Meu antigo SASSI. E falei, bom, com esse aviãozinho aqui, com certeza, né, vai dar para brincar bastante, não vai ter problema com o vento, afinal, T25 com motor 35, né, pode voar com qualquer tipo de vento, né, não vai ter problema. Eu falei, legal, vamos montar o aviãozinho. Montei, né, tal, não sei o que, peguei, vamos lá no casa. Então, entrei, estacionei o carro, fui lá, conversei com a galera, né, colocamos o meu T25 para voar. Inclusive, né, tinha um brother lá que tava me dando essa força, né, pô, ele decolou o aviãozinho e tal, eu fiquei meio cabreiro, né, depois de tanto tempo, mas ele elogiou bastante, né, o meu T25, e beleza, então eu tava conversando lá com a diretoria, não lembro o nome do presidente, né, o vice-presidente era o Reinaldo, né, naquela época, e o ano eu acredito que seja 2001, se eu não estou enganado, 2001, né, finzinho de 2001. Então, lógico, né, a gente conseguiu fazer uns voos e tal, e aí veja só que o que aconteceu. Esse T25, quando eu terminei de montar ele, eu tinha entelado ele com Silk Span, eu peguei e fui na loja de tintas, eu precisava de uma tinta para pintar o avião, então aí o cara me empurrou um colorzinho. E eu ainda perguntei pro cara, não, mas é combustível de aeromodelo, tal, não sei o que. Não, pode ficar tranquilo que, né,
vai ficar de boa. Ah, legal, né? Então, eu pintei o aviãozinho todo com o colorzinho, e aí, lógico, né? Depois de 3 voos, o avião começou a derreter. Então, eu peguei e falei assim pro cara que era o presidente do CASA. Olha, eu quero deixar o aviãozinho na bancada porque eles cobravam módicos R$10 por mês para você poder usar uma das bancadas, né? Porque eu quero deixar ele aqui no clube para que eu venha aqui fazer o reparo, né? Porque era arrancar a entelagem, limpar o avião, pegar, dar uma lixada, tirar a tinta, né? E aí eu ia fazer, né, o entelamento com aeroplast e pintar no pincel com sintético, entendeu? Para resolver o problema. Essa pessoa que era presidente do CASA, né, ela virou para mim e falou assim, com essas palavras, né? E inclusive porque tem testemunha, né, que a gente vai falar dessa testemunha já já, mas o ponto em questão é, olha, do jeito que tá aí, você vai, né, emporcalhar lá tudo, porque lá é para avião novo. Então veja, o meu avião ele tinha 3 voos, né, o meu T-25. Então basicamente ele falou que o meu avião era um lixo e que eu era porco. E aí é que eu falo da testemunha, né? Porque quem é a testemunha é justamente o Reinaldo. Inclusive eu tinha conversado com o Reinaldo, né? Falei, pô, agora que a importação tá liberada, tal, onde que dá para comprar um equipamento aí, né? Decente mesmo, os motorzão, os aviãozão, onde que tem uns kit gringo, enfim, né? E aí, quando o cara falou isso aí pra mim, né? Inclusive meu cabo, ele estava emprestado, porque como eu não podia mais voar, né? O avião estava derretendo, estava emprestado para um outro brother que estava voando lá, né? Aí eu fui lá, né? Até falei pro cara, você me desculpa, mas eu preciso ir embora. Recolhi o cabo e quando eu estava indo pro meu carro, né? Inclusive estava com meu filho, a minha esposa na época, o Reinaldo veio atrás de mim para me pedir desculpa. Ele viu tudo, o cara, né? Como ele falou comigo. Ele falou, poxa, você vem aí, e aí o cara fala isso pra você. E eu falei pra ele, olha, eu vou dizer pra você o seguinte, eu fiquei chateado, né, então eu não sei o que vai acontecer. E você sabe, ali foi quando eu cometi um grande erro, porque é assim, quando você ia lá e você era moleque, então o pessoal falava que no Ibirapuera eles não gostavam de criança, eles não ensinavam, eles isso, eles aquilo, né? Eles eram o bicho-papão, eles eram o boitatá, eles eram o lobisomem. E aquilo ficava, poxa, né? Será que é mesmo? Será que não é? Não, porque lá só tem os metidos, lá só voam os bons. Ah, então tá bom, né? Então aí, aquele dia que o cara falou aquilo pra mim, eu até pensei, só que eu não fui. Eu devia ter ido na pista de Ibirapuera, né? Mas normal, então aí o resultado, né, dessa conversa com o cara que era presidente do CASA na época, significa que o T-25 ficou 10 anos pendurado na parede. Porque, né, aí o que aconteceu? Eu fui me dedicar a alguma outra coisa, né, então, que nem eu já falei, nessa época eu já não participava mais de competições, então o BMX Freestyle era só um hobby, né, como é até hoje. E aí a gente foi brincar, né? Negócio de preparação, prova de arrancada, carro turbo, quem me conhece sabe, né? Tem aí o meu brinquedo até hoje. Mas legal, entendeu? Né? Quer dizer, 10 anos na parede, o aviãozinho. Aí teve o dia que minha mãe, ela me ligou, né? Olha, eu tô reformando a casa, tem essa sostralha de aeromodelo aqui, esse monte de revista velha, né? Minhas esporte modelismo. Então é assim, se você não vier até o fim de semana buscar, isso tudo é lixo. E eu falei, não, você tá me gozando, né? Para. E por quê? Porque a gente sempre manteve, né, essa chama pelo modelismo aceso, né? Então nesse meio tempo, o que eu fiz? Eu fui montando kit plástico, né? Porque eu podia fazer em casa e, né, modéstia à parte a gente monta muito bem. Então é uma diversão também, né? Modelismo, né? Mas aí, beleza. Quando eu cheguei lá na casa da minha mãe, o que acontece? Eu coloquei a mão nas coisinhas. Aí eu peguei o T-25 quando eu cheguei em casa, limpei ele. Aí eu fui na Casa Aerobras, comprei combustível, comprei, né, um aquecedor de vela, enfim, né, todas essas coisas que tinham se estragado aí, que eu precisava para fazer o aviãozinho voar.
abasteci o tanque, né? E em 3 flipadas o Saci 35 voltou a falar depois de 10 anos parado. Então foi muito legal. E aí o que aconteceu, né? Eu fui no Casa de novo. E aí, poxa, o que acontece? Você tem aí os 50 anos do Casa, muito bacana. A instituição realmente, o Clube de Aeromodelismo de Santana, é uma coisa que deve ser preservada, né? Uma entidade aí que, né, tem a ver com a própria história do aeromodelismo no Brasil. E realmente tudo que colocaram lá no Facebook, né, com relação a essa provinha que eles vão fazer da Corrida Maluca, que eu acho que é uma ideia muito bacana e mais clubes deveriam promover isso aí, né? Lógico, eu não tenho como participar lá no Casa, né, uma vez que a minha presença lá não é muito bem-vinda, né? Mas realmente é um clube bonito, você vai lá, né? Tem uma infraestrutura fantástica e com certeza deve ser o que sua zica, né? Porque nos 2 anos que a gente esteve lá e procurou evolução, então eu saí do zero e ainda era, né, frequentador do Casa quando eu consegui aprender a gama completa, a gama Phi, né? Então eu procurava essa evolução, e aí a minha discórdia é exatamente com a forma com a qual as coisas são conduzidas, porque você vai lá e aí o que acontece, né? Você vê aquele monte de avião na parede e tal, que eu falei, realmente é isso aí mesmo, isso não é mentira. Assim como o fato, né, de que aqueles aviões, na grande maioria, as pessoas que são donas nem aparecem no clube. O fato de que a pista é negligenciada, né? A pista está ruim, bastante ruim, né? Até pelo fato de que já se parou o carro em cima daquele asfalto, né? E aquilo ali não é um asfalto que comporta o peso de um carro. Então é assim, a minha discórdia com a diretoria era justamente essa, porque veja, gente, o que acontece, né? Essa aqui é uma Alice Bolly. Essa aqui é uma 13 por 4,5 que eu fiz o repeat dela para 4.2. Essa é uma hélice de fibra de carbono que não se fabrica mais. Então, se você tiver alguém que está vendendo, bom, aí entra na história do preço, né? Porque uma hélice dessa preparada como essa está aqui, você está entendendo? É R$300 no mínimo. Se alguém vender para você, tá? Eu, por exemplo, tenho as minhas aí e né, morre comigo, isso aí vai pro caixão. Então é assim, é uma hélice que vem bruta. Você tem que fazer todo o trabalho de preparar as pontas, de fazer o balanceamento e de fazer né, o acerto do passo. Isso te consome aí, dependendo, se você tiver um dia bom e der sorte, né, de não pegar uma hélice muito fora, porque ela vem, né, bruta. Vai te consumir aí, você está entendendo, entre umas 3 e 4 horas, né, sem falar que você tem que ter até o medidor de passo, enfim, né. Mas aí, você pega uma hélice dessa e o que acontece? Você não tem como usar um equipamento desse lá na pista do Casa. Deus me livre e guarde. Né? O que eu perdi de hélice, porque o avião ficava nas ondulações e nos buracos da pista, né? E pegava a ponta. Então teve um momento que, assim, eu não queria deixar de frequentar o clube por causa dos amigos que a gente faz, né? Então eu comecei a ir treinar no Ibirapuera, até porque eu tinha participado de algumas provas lá e fui super bem recebido, né? Então eu só ia do Ibirapuera e voltava e ia voar no Casa. Então eu levava, por exemplo, o Ring Master, um Flight Streak, um aviãozinho assim, que era para poder voar lá no Casa, né? Mas realmente a situação ficou insustentável, né? Com alguns acontecimentos, né? Eu vou me esquivar de falar disso aí, porque não é legal. Assim como várias outras pessoas, né? Tiveram seus problemas lá também com a diretoria, né? E o que vai acontecer é que eles vão fazer um churrasco maravilhoso para vocês lá. Você pode ter certeza, a carne da melhor, entendeu? Tudo que né? Assim, a festa vai ser esplêndida, com certeza. Chopp claro, chopp escuro, refrigerante, água, suco, né? Vai ter churrasquinho lá, o pessoal que vai lá, entendeu? Bufezinho, carne realmente muito boa. Tudo isso é verdade, não é mentira. Eu só discordo da forma com que isso acontece, né? Porque, veja, é um clube que você chega lá, você quer uma prestação de contas, isso não existe, entendeu? E se você, né, vai, como eu posso dizer, questionar esse tipo de coisa, você sofre com ameaças, eu vou te suspender e que não sei quem. Então, é assim, são 50 anos, né, de uma entidade e que poderia render muito mais do que rende.
é impressionante, né, como aquela infraestrutura simplesmente não, né, não... E por quê? Né? Porque realmente não é um enfoque criar um ambiente propício para o desenvolvimento. Né? A diretoria lá diz que não reforma a pista que é para não ter competição. Duas coisas que não tem nada a ver, mas... Né? Então, o que acontece? Né? Foi prometido lá a escola de combate e tal, fizeram a sede, não pouparam despesa, tudo de primeira, banheiro, louça lá tal, não sei o que. Não sei o que tem lá hoje, né? Porque eu não voltei mais lá no casa, depois do final aí de 2013, né? 2014 a gente já não frequentou mais. Mas tinha sido prometido esse negócio do combate, né? Então aí o que acontece? O idiota foi lá, né? E comprou uma lavadora. Então isso aqui é uma gota, né? Toda de isopor, tá? Tem uns reforcinhos e tal, coloquei até uma fibra de carbono. Porque quando eu comprei essa asa aqui, eu pedi pro Phil Cartier dos Estados Unidos, né? Cara que vai ao combate lá, uma asa que não quebrasse fácil, que fosse fácil de reparar para eu poder aprender a voar isso aqui, né? Então eu montei a asinha e tal, eu ia voar com a N25. E o que aconteceu foi que, apesar de eu tentar... né? Porque tá aqui o avião, né? Isso aqui não é uma ficção, né? Então não aconteceu, né? Não teve respaldo, não teve apoio, não teve absolutamente nada, né? Tanto que essa asa voou lá 2 vezes. Eu consegui fazer 2 voos lá, né? E bom, eu vou me esquivar de comentar uma coisa que me foi falado lá, que foi quando eu vi que realmente não adiantava, né? Eu não ia ter nenhum tipo de respaldo, né? Então tá aí. Essa é a minha história com o Clube de Aeromodelismo de Santana, né? Não é uma história muito feliz, infelizmente. A gente vê que, apesar de, né, tentar prestigiar o clube algumas vezes, todas as vezes que fomos lá, né, nessa de vamos pá, você esbarra, né? Primeiro nessa coisa aí do outro lá que acho que queria ficar milionário à custa de anuidade, que vale ressaltar, né? A anuidade do Casa também é a mais cara de todos os clubes que eu conheci, inclusive até de clubes de rádio aí, onde, né? Não sei, né? Cada dois. Tem gente que apoia, que gosta do jeito que a coisa é feita lá e tal, né? Eu não compactuo com isso, mesmo porque é sabido por todo mundo, entendeu? E se você não acredita, é só ir lá no domingo de manhã, que o dinheiro, né, desse churrasco que eu falei que vai ser maravilhoso, com certeza não vem de pagamento de anuidade, ele vem do estacionamento que eles fazem lá aos domingos, né? E isso não tem a ver com o clube de aeromodelismo, todo mundo sabe. Então é assim, parabéns ao Casa, eu tenho absoluta certeza que essa diretoria não vai ficar lá para sempre, então, né, eu, se Deus quiser, ainda tenho muitos anos de vida e muitos anos de aeromodelismo. Vou aguardar pacientemente, porque eu, né, tenho até um certo, como eu posso dizer assim, foi onde eu comecei a voar, onde tem lá o suporte que meu pai mandou fazer, já fiz até um vídeo, né, de Dia dos Pais aí falando disso e tal, e inclusive esse suporte, veja, na época, meu pai mandou fazer, né, na empresa onde ele trabalhava, porque ele podia. E a gente levou lá e aí depois de um tempo, né, passado quase um mês, né, o suporte continuou exatamente no mesmo lugar no chão, porque as pessoas que falaram que iriam, né, fazer lá o buraco, tal, o cimentado, nunca fizeram. E aí meu pai pegou e comentou isso comigo, né, foi quando ele parou de ficar lá na pista. Ele só me levava, acho que até por obrigação, né, porque por vontade mesmo não era. Então ficou lá um negócio lá, né? Aí depois veio esse estrada falar que ele que pá, não sei o que. Ainda falei, não. Isso aí quem mandou fazer foi meu pai. Mas nós chegamos, tava aí sim, porque teve meia dúzia de pessoas que falaram que ia colocar e não colocaram. Então é impressionante, né? Como um lugar tão bacana, né? Assim, teve tanta gente, como eu posso dizer, sem propósito, né? É uma grande pena isso, na minha opinião. É um clube que podia realmente hoje ser referência em VCC, ter equipes de competição, ter uma infraestrutura voltada para o VCC, né? E não essa coisa de fazer aí pão e circo, né? Porque é como eu vejo. Então é assim, eu vou parar por aqui, porque eu me conheço e eu sei que se eu continuar falando disso aí, eu vou acabar
falando coisas que eu não quero, porque, como eu falei, eu não tô aqui para arrumar encrenca. Mas nada do que eu falei é mentira, Infelizmente, não é. Então, né, aqueles que vão participar da brincadeira lá, legal, vai lá, vocês vão ter um dia maravilhoso, né? Eu só gostaria de ver vocês fazerem que nem eu, né, que estava lá todo sábado e domingo, durante, né, esse tempo que eu falei, tentando, né, sempre prestigiar aí, ser um bom aeromodelista e tal, né? E infelizmente a gente acabou, né, que teve que sair de lá para evitar maiores conflitos, né, em função aí, né, do comportamento, como é que eu poderia dizer, sei lá, né, tem um momento ogro aí lá da diretoria, né, e a gente, entendeu, foi, né, voar em outro lugar e tá feliz da vida lá no Ibirapuera, porque é onde o aeromodelismo realmente acontece, né, se você quiser, você vai lá um domingão, você vai ver só avião bacana, só piloto bom, e não tem nada disso aí que as pessoas falam. Todos nós lá somos extremamente receptivos a quem quiser começar. Eu, inclusive, se alguém quiser, eu já falei, entre em contato comigo. Pô, Marcão, eu queria ter um contato, tal. Eu levo um avião meu, não se preocupa, né? Avião aqui, não falta, né? Tem um quarto cheio ali, entendeu? De aeromodelo. Então alguém, poxa, sim, porque é para isso que a gente está aqui, né? Para poder colaborar de todas as formas, né? Bom, então mudando aí um pouquinho, eu resolvi falar de uma coisa interessante. Eu resolvi falar um pouquinho das publicações com relação ao aeromodelismo, né? E até porque é sabido por todos aí que me conhecem que nós somos, né, contribuintes aí da Controline World, que é essa revista aqui. Veja só, eu coloquei aqui todas as revistas que tem matéria sobre o Brasil, que, né, assim, acabou virando uma parceria muito legal. Então eu estava vendo aqui que a primeira contribuição, janeiro de 2013, né, e de lá para cá, nós tivemos, né, várias, inclusive algumas icônicas, né, como essa daqui, onde eu peguei a, né, matéria da capa, entrevista com o mestre Benê, né, um exemplo de aeromodelista, constrói como poucos, voa extremamente bem, entendeu? Uma pessoa acessível, você tem uma dúvida, vai lá. Só que assim, quando o Benê falar, você fica quieto, porque ele sabe o que ele está falando, então você escuta e depois você coloca em prática, né? Exato. Então é assim, poxa, muito bacana você ver o quanto de Brasil nós temos aqui. Aí veio essa daqui, deixa eu ver se eu não estou enganado. Mas essa daqui também é icônica para mim. E por quê? Inclusive, olha só que interessante, né? Falando de escala, tá? Não sei se vai dar para vocês verem, mas olha aqui um quadrimotor, um B-17. Então é assim, né, gente? É um negócio desse que eu acho que a gente tem que fazer aqui no Brasil, tá? Mas deixa eu ver. Essa mesma, né? Então assim, na minha opinião, uma das reportagens mais bem feitas que eu consegui, que é a reportagem da Casa Aerobras, né? Então a gente fez aqui um histórico, né? Colocou bastante coisa. Vocês vejam que, né, são várias páginas de reportagem, né? Essa aqui realmente deixou a gente bastante emocionado. E assim vai, né? Então, nessa última aqui, que é, né, de abril de 2015, tá? A revista é trimestral. Então nós tivemos, né? Deixa eu achar aqui. Não, tá mais pra cá. Exato, né? Então veja só que legal, né? A última que saiu, então, tem a reportagem do Naftalina, que foi o evento lá na AJA, lá em Jundiaí, foi sensacional, né? O VCC realmente apavorou e dominou. A gente já até comentou. Então, poxa, muito bacana, né? O tanto de fotos que saiu aqui, né? A extensão da matéria. E também a reportagem falando, né, da Copa Brasil,
também ficou muito bacana, né? Bastante foto da rapaziada, né? Aqui o Igor com a blusa do pai dele, né? Sim, o nosso querido Raul, que faleceu uns dias antes do evento, né? E é por isso que tem essa dedicatória aqui pra ele, né? Foi realmente, assim, emocionante lá, né? A gente lembrar do Raul. E eu lembrar as 2 ou 3 vezes que eu pisei nos cabos do avião dele de Team Race, que ele queria me matar, né? Mas graças a Deus, né? O Raul era um cara muito bacana, a gente conversou, pedi desculpa pra ele todas as vezes e tal. E eu tenho certeza que aonde ele tá agora, né? Poxa, nunca vai afrouxar o cabo, sabe essas coisas? Nunca o motor vai dar, né, piripaque. Então, é isso aí, Raul. Saudades, brother. Você é um cara bacana, eu gostava muito de você. Então, poxa, então, quer dizer, é um trabalho muito bacana, né, que a gente tem procurado fazer, de divulgar o VCC brasileiro. E aí, né, que eu vou concluir o meu ponto já já. Então, essa aqui é uma outra opção muito importante também, né, para o pessoal que leva a sério a acrobacia, principalmente. E o que acontece? Essa daqui, na verdade, é uma edição, né? Se você ver aqui, ó, janeiro, fevereiro de 2009. Por que eu separei essa aqui? Porque essa aqui foi a reportagem de quando o Indy, o David Fitzgerald e o Howard Rush tiveram aqui no Brasil, acho que patrocinados pelo Sr. Thomas Casey, né? E, poxa, é muito legal ver a reportagem que o Indy escreveu falando, né, de como foi eles aqui no Brasil. Então essa aqui é a Stunt News, né? Hoje, atualmente, então o que acontece? Eu sou afiliado da Pampa, né? Que é a organização que publica a Stunt News. Então você vira membro, acho que está cerca de $40, né? São 6 edições, mas veja, $40 é a assinatura digital, tá, gente? A da revista de papel sai cerca de $100, né? E aí eu falei, eu já tenho tanta revista, né? Então essa eu vou fazer a digital. É absolutamente fantástico, vale cada centavo, né? As últimas edições trouxeram a tabela de trimagem do Paul Walker. E eu vou dizer para vocês assim, esse brinquedo aqui, né? Eu tenho absoluta certeza, só consegui chegar no resultado, né, satisfatório que está agora, por causa dessa tabela de trimagem, né? Ela realmente me abriu os horizontes, né? As explicações do Paul Walker com relação aos ajustes, né? Porque quem acha que ajustar um avião de VCC desse aqui para voar bem é fácil, né? Fique à vontade. Né? É só chegar, entendeu? Então é assim, para quem realmente, né, leva a sério e tal, eu, né, vou falar, entra no site da Pampa, tá? Facinho de você achar o link. Lá é só seguir os pormenores lá, que você já está cansado de fazer, né? Que é tipo uma compra pela internet. E você, né, vai ter acesso a, né, esse conhecimento técnico todo que é passado, né? São matérias maravilhosas, assim, reportagens dos campeonatos, fotos. E a coisa do digital é que as fotos são coloridas, né? Então, assim, perde um pouquinho aquela coisa do manuseio da revista que eu particularmente gosto tanto, né? Mas é acesso à informação que eu acho que todo mundo deveria ter, né? Se a gente quer realmente colocar o VCC para frente e ter aí um VCC digno, né? De representar o Brasil internacionalmente, a gente tem que ir atrás do conhecimento, né? Mas aqui, ó, também temos, né, a nossa querida publicação El Aeromodelista, e essas aqui eu ganhei do nosso amigo Carlos Barrabino, certo? Inclusive, essa daqui ele me deu de presente, tá? Tem a viagem ao Brodack, né, o festival lá do John Brodack. Depois tem essa daqui que tem a cobertura do 32º Campeonato Nacional, que esse aqui eu perdi por coisa de semanas, né? E como assim? Porque foi quando eu voltei a voar, porque o 32º foi em 2011, então ele tinha acontecido um pouquinho antes de eu retornar ao VCC. E olha só que interessante que é o nosso amigo Casminato, aqui junto com o Benê, com o seu Thomas Casey, né? E aí também ele, né, gentilmente me deu essa daqui, que tem a cobertura do Campeonato Brasileiro de 2013. E eu fiquei muito feliz, porque
né? Tem uma foto do meu Legacy aqui, ó, né? Então, poxa, uma revista super bem feita, né? Olha aqui a extensão da matéria, a quantidade de fotos, né? Realmente, tá vendo, gente? Ó, né? Olha que legal, né? E continua aqui, ó, o texto, né? Ó, mais fotos, entendeu? Tem um lugar aqui que ele fala de mim também, né? Aí aqui acabou, mas vocês viram? Que legal, né? Revista na Argentina, com uma matéria dessa sobre o nosso campeonato brasileiro, né? E aí, né, por que eu mostrei tudo isso? Porque é lógico, né? Nós também temos a nossa Hobby News. Tá aqui, né? Então é assim, eu não acho que o trabalho feito pela Hobby News é um trabalho ruim. Muito pelo contrário, né? Tem matérias extremamente legais, como essa própria aqui, ó, de escala. Eu adoro esse tipo de coisa, né? Matéria técnica, muito bacana. E essa daqui, inclusive, né? Essa edição aqui da Hobby News, eu até queria fazer uma explicação, né? Porque foi me pedido, na verdade o Benê, né? Ele tem o contato lá com a pessoa que tem contato com a Hobby News. E lógico, né, o Benê me pediu para que fizesse aí uma colaboração com a revista, que é essa reportagem aqui sobre a Copa Brasil, né? Houve um erro de interpretação, e esse erro foi da minha parte, então eu acabei mandando só essas 4 fotos para a revista fazer a matéria. Então eu queria me desculpar com todo mundo, né? A culpa foi minha, eu entendi o que foi falado errado. Mas, de qualquer forma, o que acontece? Depois que eu colaborei com a Hobby News aqui, eu tentei de novo mais uma colaboração. Nós já tínhamos tentado uma vez no passado. Então ficou uma coisa meio assim estranha, porque a pessoa com quem eu conversei me disse que há uma certa falta de contribuição, para o pessoal que faz ferromodelismo, nautimodelismo, né? Que ninguém colabora com a revista e tal. Então, poxa, eu falei, legal, né? Então o que eu fiz? Eu fiz uma reportagem sobre o CIPA que eu tentei encaminhar para a revista. Infelizmente, nós não tivemos resposta. E então, veja, eu não sei bem o que acontece. Acho que até é legal a gente colocar isso no vídeo, até para que se esclareça, né? Então é assim, eu tento fazer a minha parte e é assim, como foi falado, não tem contribuição, então eu estou tentando, né? A revista realmente parece que não saiu essa da Copa Brasil, mas eu senti já da outra vez e agora de novo, né? Que realmente deve ter algum tipo de problema com a minha pessoa, né? Deve ser... Tava demorando, né? Achei que eu ia conseguir fazer esse vídeo sem esse negócio tocar. Oh, meu Deus. Mas, de qualquer forma, é assim. Eu não acho que é um trabalho mal feito. Eu vejo fotos fantásticas aqui, que nem, por exemplo, né, esse jato e tal. Eu ainda vou ter um brinquedo desse, né? Então, ó, Campeonato Brasileiro de Aeromodelismo em Escala, né? Olha quanta foto bacana, quanto avião bem feito e tal. Porque, inclusive, se eu vou voar rádio um dia na minha vida, é a escala que eu vou fazer, meu. Né? Então, muito legal você ver como a matéria foi colocada. E aí eu falo assim, poxa, será que realmente não tem como a gente, né? Porque não precisa ser eu, existem tantas outras pessoas que têm competência para fazer um bom trabalho de contribuir com a revista, né? Eu acho assim, obviamente, né, e vocês me perdoem até, mas precisava trocar a pessoa que eles colocam aqui como editor colaborador de aeromodelismo, né? Eu não consigo entender como uma publicação como a Hobby News, que, né, assim, tem essa qualidade, tem uma pessoa como colaborador que não... Desculpa, cara, não tem conhecimento técnico nenhum, tá aí talvez o problema, né, de eu ter escutado que na Hobby News só saía a matéria do cara, né? Então é assim, gente da Hobby News, se vocês estiverem vendo esse vídeo, tá? Veja só o que eu vou falar. O VCC, ele acontece a todo momento. O VCC está vivo no Brasil de uma proporção que eu acho que vocês ainda não perceberam. Se vocês acompanhassem um pouquinho mais, tipo Facebook e tal, vocês iam ver o quanto tem de gente
que tá aí parecendo que quer voltar ao VCC, reformando avião e tal. Eu acho que até pelo fato de que hoje em dia poucas pessoas conseguem montar um kit de rádio, né? Os aviões são grandes, já vem praticamente tudo pronto, né? Pouca coisa que a pessoa precisa fazer, né? Isso quando a maioria das pessoas já não comprou o avião pronto, né? Porque a gente sabe que tem as pessoas que constroem profissionalmente. Então eu acho que o VCC, ele hoje é realmente o grande expoente daquilo que é o aeromodelismo, porque você constrói, você voa, você, né, tem toda uma parte técnica fantástica, né, que as pessoas talvez não conheçam. Né? Eu acho que a grande maioria das pessoas que vê o VCC e não tem conhecimento acha que vai ficar dando voltinha que nem bobo. Que a gente vai falar disso, né? Então fica aí, né? Se vocês não querem, poxa, a minha colaboração não tem problema, né? Mas procurem as pessoas corretas para, sabe, vocês não colocarem matérias pífias como foi aquela de colocar a regra da Gamma Phi, né? Poxa, como que uma revista séria como a Hobby News faz um negócio desse? Então, quer dizer, colocou-se lá a regra da Gamma Phi. Sim, isso tem no site de tudo que é lugar. Qualquer site de aeromodelismo você vai achar isso aí. Então qual foi o propósito disso? Né? E eu não sei se o problema também é a reportagem do CIPA, né? Porque a gente fez a reportagem em cima do CIPA Botucatu. E veja, eu queria deixar até registrado aqui, né? Que uma matéria dessa publicada poderia render lá uma cobertura definitiva na pista, enfim, né? A prefeitura lá dá apoio e todo mundo quer ver um retorno, né? Então, assim, politicamente falando, teria sido muito legal se, né, tivesse acontecido essa parceria, né? Mas beleza, como eu falei, não quer colocar, não quer beleza. Vai atrás pelo menos de quem sabe o que fala, né? Porque tem muita coisa acontecendo no VCC. Então aí fica a dúvida, né? Até que ponto a revista realmente quer difundir o aeromodelismo no Brasil, né? Eu, assim, se falar, poxa, você fica chateado? Não, eu não crio expectativa, porque a expectativa ela frustra, né? Então eu prefiro, tipo, beleza, né? Não quer, tudo bem. Mas isso não é desculpa ou sei lá o que para negligenciar o VCC da forma que está sendo feito, né? Então, fica dado o toque, que nem eu falei, né? Você tem aqui na Control Line World, na Instant News, né? Tem reportagem do pessoal quando teve lá a viagem pro Brodach, né? Então, tem aqui até a foto do pessoal carregando o Thomas Case Jr., lá da Junkyard Wars, acho que ele ficou em terceira, a equipe dele. Então, como é que pode, né? Até na revista que é publicada na Argentina. Oh, meu Deus, de novo, né? Mas voltando, como é que pode, até numa revista que é publicada na Argentina, ter uma cobertura mais ampla, né, em cima do VCC brasileiro, até do que a revista que é feita aqui? Então, poxa, fica aí, né, o meu toque, entendeu, gente? Então, legal, Hobby News, queria agradecer muito, tá? O fato de vocês terem me dado a oportunidade de colaborar com essa reportagem sobre a Copa Brasil. Mas fica aí o meu toque, né? Para que vocês realmente deem ao VCC o devido respeito e a devida cobertura que o esporte merece, né? Porque se você acha que é fácil, então vem domingo no Ibirapuera, ver como é que é pegar um aviãozão desse aqui, ó, motor 61 pipado, entendeu? Que decola com uma tripada essa aqui virando 10.500 giros, né? Você meter no engoverzão 1,5 m do chão, né, fazer um negócio desse voar direito e tal. Então, por gentileza, né, Hobby News, parem de negligenciar o VCC brasileiro. Existe muito VCC aí, existem muitas pessoas capazes de contribuir com coisas muito boas, né? Então, tá, eu vou encerrar falar desse lance aí da literatura, mas vou falar, né, recomendando Control Line World, assinatura, é só entrar no site do Brodach. Já falei que, né, se não começar a ver neguinho fazendo assinatura, eu vou pedir lá para a Pet começar a caprichar nas notas, né, colocar o valor de verdade. Aí eu quero ver o imposto, né, como é que vai ficar para vocês aí, né? Instant News,
para quem é realmente sério, quer evoluir na acrobacia, não é, eu vou dizer assim, é uma necessidade. Eu, né, até agora, puxa, o investimento barato, paguei pouco pelo conhecimento que eu tive. E é inclusive, porque eu queria dizer para vocês que quando você se associa à Pampa, você pode fazer o download de todas as Stunt News que já foram digitalizadas, né? Inclusive dessas todas aqui, né? Essas aqui foi me dado de presente por um amigo americano, né? Ele ia jogar fora e ele me perguntou se eu queria. Eu falei, poxa, né? E ele me mandou de presente. Então, você pode ter todas essas e muitas outras, né? Porque é uma revista que já é editada há mais de 20 anos, para quem não sabe, né? Então, isso mostra, inclusive, a seriedade com que eles levam, né, a acrobacia. Não só a acrobacia, como todas as modalidades lá. Então você vê, por exemplo, as datas de campeonatos, etc. e tal, elas são divulgadas com um ano de antecedência. E por quê? Porque aí as pessoas têm chance de se preparar para fazer uma viagem e tal. Estados Unidos também é um país grande, então eles têm os mesmos problemas que a gente tem. Como é que o cara sai da costa leste e vai para a costa oeste participar de um campeonato, né? Então tem os eventos tal, locais, e tem os eventos da nível nacional, né? O NETS, que é aí uma das minhas ambições para o futuro, né? Mas, legal, quero que todo mundo saiba que essas são só minhas opiniões, né? Não reflete a opinião de outras pessoas, então é o Marcos que falou tudo isso. Obviamente, a gente procura não falar